Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e nós desenvolvemos o programa A Prova Defesa do Consumidor. O nosso programa, o nosso objetivo é auxiliar você, é ensinar você, é trabalhar com seus direitos e talvez formar um consumidor mais exigente, que conhece os seus direitos e que não se deixa ser aproveitado no mercado de consumo por fornecedores que às vezes tentam dar uma de mandrake. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Senhores, eu quero conversar com vocês, aproveitar essa época natalina para falar um pouquinho de trocas com vocês. Troca. Todo mundo vai sair da sua casa, sair do seu trabalho e vai comprar um produto, alguma coisa para o amor da sua vida, para o seu filho, para a sua mãe, para a sua vovozinha. E, naturalmente, pode acontecer dessa pessoa precisar trocar ou você mesmo precisar trocar. E é isso que a gente vai conversar. Senhores, quando eu estou falando em trocas, nós temos que separar duas situações. A primeira é quando o produto tem um problema. Quando aquele produto tem um problema de qualidade, de quantidade, de divergência entre a oferta e aquilo que está sendo apresentado, nós chamamos de vício. Quando nós temos um problema, nós chamamos de vício. Quando eu estou falando em vício, eu tenho uma regra para troca, certo? Agora, existe a outra forma de troca, que é quando que está atrelada à oferta. Às vezes você vai na loja e pergunta, escuta, se a pessoa que eu estou comprando essa camisa não gostar, eu posso trocar? Isso é o combinado. Quando eu estou falando em oferta, oferta é toda a informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, isso é a nossa oferta, pode ser propaganda, pode ser o que o vendedor contar para você. Ali, quando nós estamos falando de oferta, valerá uma outra regra. E a gente tem que separar essas duas. Vamos à primeira, quando eu estou falando em vício. Muito cuidado. Você comprou um produto e aquele produto veio com um defeito, certo? Como eu digo em sala de aula, eu brinco. Você comprou lá o Super Looper Mega Hiper Ferro Rosa Pink Cintilante. E aí ele começou a gelar, parou de esquentar, começou a gelar. Isso é um vício, certo? Você comprou uma camisa, ela veio rasgada. Você comprou um produto, ele veio lascado, certo? Então ele veio com um problema, não está funcionando. Isso é um vício. Quando você compra um produto que vem com vício, tem uma regra, essa regra está lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 18 e seguintes, e ele vai dizer o seguinte, os fornecedores, essa é a primeira coisa, quando você chega às vezes com um produto defeituoso lá na loja, não, isso aqui é direto com o fabricante, não pode. Senhores, presta atenção, não deixa o cara te enganar não pode não, o cara tem que entender que ele é responsável e ele vai tentar te enganar, ele chega lá, não é comigo, não pode. Não pode. Os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios, certo? Agora, presta atenção. Você adquiriu aquele produto e ele veio com um vício. Pouco importa o que você comprou, certo? Quando ele apresentou um vício, parou de funcionar, certo? Está no prazo de garantia a gente pode falar num outro momento, num outro programa, certo? Está na garantia. Você levou lá na loja, levou na assistência técnica. O fornecedor, via de regra, ele tem o direito de tentar consertar no prazo máximo de 30 dias, certo? Cuidado, que às vezes fala, mas eu paguei R$2.000 no meu iPhone. Cuidado, azar o seu, certo? Ele tem o direito de tentar consertar. Agora, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, aí o consumidor pode exigir, não é o fornecedor que vai determinar essa bagaça, é você enquanto consumidor que pode exigir. E o que você pode exigir? A substituição do produto por outro de mesma espécie, sem os aludidos vícios. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar, certo? O produto, quando eu vou trocar, ele tem que ser de mesma espécie, sem os aludidos vícios. Então, se eu comprei um Super Looper Mega Hiper Ferro Rosa Pink Cintilante e ele deu problema, eu tenho que trocar por um Super Looper Mega Hiper Ferro Rosa Pink Cintilante. Posso trocar por um azul? Não pode. Certo? Não pode trocar por um azul. Tranquilo? Você tem que trocar por um produto de mesma espécie, sem os aludidos vícios. Agora, se não tiver um produto de mesma espécie,
Beleza? Aí você pode trocar por um produto de espécie, marca ou modelo diverso, certo? Espécie, marca. Se não tem o produto na loja, aí você pode trocar por um de espécie, marca ou modelo diverso. Cuidado, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço. Então, se o outro produto custou mais caro, agora você trocou da mesma espécie, isso não pode acontecer. Cuidado com os caras que vão tentar te sacanear. Você toma, porque olha só, tem gente que o produto você comprou lá na promoção, lá você pagou lá o produto R$100 num determinado produto e ele saiu da promoção e agora custa 120. Não, você quer trocar, vai ter que pagar R$20 de diferença. Claro que não! Se você comprou o produto e você vai trocar, você tem que trocar e o cara não pode te cobrar. A mesma coisa que ele também, óbvio, não vai te devolver. Cuidado também para não incorrer em erro. Se você comprou, ele não estava na promoção, certo? Você pagou 120 e aí agora ele está na promoção por 100, você não tem direito a pegar os vintão de volta. Porque é o produto como estava lá, você vai trocar pelo produto, pouco importa o valor dele, certo? Agora, se não, eu não quero. Ayrton, eu não quero esse produto, eu quero... Você pode trocar pela restituição imediata da quantia paga. É na hora, não é daqui a 15 dias, não é daqui a 7 dias, não é eu te deposito amanhã. A restituição ela é imediata. Senhores, não deixa aquele fornecedor sacana, não deixa aquele cara vir de migué para cima de você. Você tem que, e a gente tem que se defender, a gente não pode, senhores, a gente sua demais para ganhar o nosso dinheiro, senhores, e a gente tem que fazer valer os nossos direitos, esse é o nosso grande objetivo aqui. E aí o que vai acontecer? A restituição imediata da quantia paga e monetariamente atualizada. Certo? Não é? Agora tem pouca inflação, não é mesmo? Não muda tanto essa brincadeira, mas é um direito monetário. Sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Cuidado com o cara ele faz você assinar lá um papelzinho dizendo assim: ah, olha só, se você pegar o dinheiro de volta, você abre mão de qualquer prejuízo que você teve. Nem pensar, senhores. Não pode. O cara não pode fazer um troço desse, porque a regra é clara, como já diria Arnaldo César Coelho, não é mesmo? Restituição é imediata da quantia paga, oportunidade que você não abre mão de eventuais prejuízos que você teve. Ou então você pode requerer um abatimento proporcional do preço. Tranquilo, senhores? Isso é quando tem um vício. Então, quando tem um vício, vamos relembrar isso aqui. E quem que vai trocar? Os fornecedores. Você tem que esperar o prazo de 30 dias, via de regra, existem exceções, certo? Mas, via de regra, você vai esperar 30 dias, não sendo o vício sanado naqueles 30 dias, aí você pode exigir a troca do produto de mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, ou abatimento proporcional do preço. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Então, essa é a regra básica de troca quando nós temos vícios. Então cuidado com aqueles caras que vão falar assim: ah, se você comprar agora no Natal, eu não troco na semana do Natal, eu não troco no sábado, eu não troco final de semana. Vai trocar, porque não é ele que determina essa regra. Quem determina essa regra é a lei. Foi o legislador. Não gosta de trocar no final de semana? Claro, se ele abrir no final de semana, né? Não gosta de trocar no final de semana, certo? Então, vai lá no Congresso Nacional e faz mudar a lei. Mas ele vai ter que cumprir isso aqui e você pode exigir, no caso de vício, certo? Agora, você não precisa esperar o prazo de 30 dias se não tiver conserto. Se o conserto deteriorar o produto, diminuir a qualidade, diminuir-lhe o valor, ou se tratar de produto essencial. Aí você não precisa esperar o prazo de 30 dias. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Cuidado com isso aqui para você não ser enganado no nosso mercado de consumo. Beleza? Existem outras hipóteses que você também não precisa esperar o prazo de 30 dias quando o produto não poderia ter sido vendido, produto cujos prazos de validade estejam vencidos, os produtos deteriorados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida, ou aqueles produtos de acordo com as normas regulamentares de fabricação, de distribuição. Você também não precisa esperar o prazo de 30 dias para trocar quando o produto não fizer, certo? Por qualquer motivo aquilo que se propõe a fazer, certo? Então ele não faz. Você comprou uma cafeteira, ela não faz café, faz pão. Eu não quero uma máquina de pão. Se eu quisesse uma máquina de pão, eu comprava de pão. Eu quero uma cafeteira que faz café. Então, se ele por qualquer motivo se revela inadequado aos fins que se destina, então você pode trocar imediatamente. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Cuidado para não ser enganado. Então o cara chega lá e fala: não sou eu que vou trocar. Ele tem que trocar sim.
Agora, existe a outra regra de troca, que é a mais comum, que acontece no dia a dia, quando é a oferta. Então, quando nós temos a oferta é aquilo que ele vai no mercado de consumo te prometendo, pouco importa se é numa propaganda ou se é na hora da venda, ele vai te prometendo para você comprar aquele produto. Então ele fala assim, olha, mas eu já vi essa camisa, eu já vi esse negócio em outro lugar, o que você faz para mim para eu comprar de você e não comprar da sua concorrência? Pô, se você não gostar, eu deixo você trocar. Se você não... E aí o que você vai fazer? Pergunta. Porque aqui na hora da oferta valerá aquilo que você combinar com ele. Ele não é obrigado a trocar, a não ser que ele diga. Então a primeira pergunta, quando eu chego na loja, eu falo assim, se o fulano, se a minha avó não gostar, certo? Ela pode trocar? E o cara fala, pode. E a próxima pergunta é, e o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer a caixa, eu preciso trazer a nota fiscal? Cuidado, porque a nota fiscal é uma coisa que eles exigem. Só que isso tem que ser, a oferta tem que ser plausível. O cara não pode falar assim, olha, não, pode ficar tranquilo, pode ficar sushi. Se você não gostar, a gente troca. Basta você trazer a nota fiscal, a caixa intacta, você tem que entrar na loja plantando bananeira, com o braço direito, não pode ser num dia ímpar e nem feriado em qualquer lugar do mundo. Super fácil para trocar, né? Isso é sacanagem. O cara tá usando de má fé contra o consumidor. E aí, quando ele usa de má fé, não vale, não vale. E aí a gente tem que fazer valer o nosso direito. A gente tem que ir lá e quebrar tudo. Não precisa quebrar tudo, calma. Você vai chegar lá na loja e vai exigir que se cumpra o seu direito. É assim que vai acontecer, porque a gente tem que valorizar aquilo que a gente ganha, o nosso dinheiro que é tão suado, não pode deixar fornecedores que não merecem pegar o nosso dinheiro. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil. Facílimo, não é mesmo? Senhores, agora nós estamos na nossa segunda parte do nosso programa. Eu postei lá no Face que a gente ia gravar esse programa, esse primeiro programa nosso, e falei para os meus alunos, pessoal, negócio é o seguinte, se você tiver dúvida direito do consumidor, vai mandando aí pra gente. Como vai acontecer com você? Se você tiver qualquer dúvida, manda aí pra gente. E eu recebi algumas, selecionei algumas que estavam mais afim da nossa aula de hoje, certo? E a gente vai trabalhar isso aqui. Eu recebi da Maristela Pioli, foi minha aluna da Receita Federal, auditor da Receita Federal, e ela mandou algumas dúvidas, eu vou selecionar algumas aqui. Então, olha lá. Professor, o Código de Defesa do Consumidor é para proteção apenas do consumidor? Via de regra, sim. Tanto que o nome é Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas o que é o consumidor? O consumidor, senhores, é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Essa é a definição clássica de consumidor. Mas consumidor não é só isso, existem os consumidores equiparados. Então o código protege o consumidor? Protege, mas ele também protege o consumidor equiparado. O consumidor equiparado é aquele que é atingido pela relação de consumo. Então é aquela, você que já foi meu aluno, você está lá falando no celular, explode, metade cabeça, metade crânio, e cai naquela menininha. A coisa mais linda do mundo, loirinha, de cabelos cacheados, olhos azuis, e queima aquela menina inteirinha. Aquela menininha não é consumidora, mas ela será protegida pelo código? Será. Ela será protegida como consumidora equiparada. Certo? Isso é questão de prova, isso é muito legal. Não adianta, não tem como fazer, não tem como ser diferente, é minha veia de concurso. Você que eventualmente está assistindo nosso vídeo, está se preparando para a prova, isso já foi questão da prova do Banco do Brasil, já foi da Caixa Econômica. E outras questões, outras bancas examinadoras já cobraram isso aí. Então a gente às vezes está conversando essa matéria fantástica, mas também você está visualizando também uma questãozinha da sua prova, aproveita isso aí. Então olha lá. E aí o que mais? Nós temos as pessoas que são expostas às práticas comerciais, certo? Então as propagandas, eles não são consumidores na acepção clássica, mas também são protegidos pelo código. Eventualmente o código vai proteger essas pessoas que são atingidas pela oferta, eles são atingidas pelas práticas abusivas e tudo mais. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Então o código, ele protege outras pessoas que não são os consumidores na acepção clássica. Outra perguntinha aqui. Professor, o fornecedor tem proteção pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, contra o mau uso da mercadoria por parte do usuário? Cuidado com isso aqui, muita atenção. Primeira coisa importante,
O fornecedor não será protegido nunca pelo Código de Defesa do Consumidor. O código é de defesa do consumidor e não do fornecedor. Ele não precisa ele já é forte o suficiente para se autodefender. Então, o fornecedor ele não será protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas o Código de Defesa do Consumidor, embora ele venha uma legislação especial, fantástica, maravilhosa para proteger a gente no mercado de consumo, porque nós somos consumidores o tempo todo. Nós somos consumidores desde o momento em que a gente acorda, tomando o nosso café, até o momento que a gente vai dormir, e inclusive, dormindo lá no nosso colchão, nós somos consumidores. E aí o que vai acontecer? O código vai proteger a gente. No caso, as meninas são mais consumidoras do que os meninos, mas isso é natural, ainda bem, não é mesmo? Essa transforma elas maravilhosas. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o cromossomo XX, muito pelo contrário, eu prefiro o cromossomo XX ao XY, mas as meninas consomem mais e nós temos que comentar esses assuntos nos nossos programas. Então o que vai acontecer? Você vai ser lá protegido. Acontece que o código não vai só proteger o consumidor, o objetivo também dele é equilibrar a relação de consumo. Então tornar aquilo equilibrado. Ele vai visualizar que é preciso proteger o consumidor, mas é preciso o fornecedor também, certo? É preciso que esse cara desenvolva a economia, gere empregos e tudo mais. E o código também visa isso, não protegendo o fornecedor, mas equilibrando essa relação. Então, por exemplo, se há mau uso de um determinado produto, há proteção do fornecedor? Não, mas há um equilíbrio. Tanto que o parágrafo 3º do artigo 12 e o parágrafo 3º do artigo 14 dizem o quê? O fornecedor, em resumo, não será responsável quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Então, se ele usou inadequadamente, então o fornecedor não é culpado, não é responsável pelaquela substituição daquele produto, por exemplo. Certo? Então, isso é bastante importante para a gente visualizar essa brincadeira. Por exemplo, eu sou advogado de fornecedor, só advogo para fornecedor. E aí chega lá o cidadão e ele comprou lá, tem uma empresa de alarme, ele comprou um controlinho. E aí, passado 30 dias, o cara reclamou, olha, o controle deu problema, barari, barará. E aí o que acontece? Me ligaram. Chegou, estava toda a placa de circuito impresso totalmente oxidada. O cara derrubou, isso aí evidentemente na privada, em algum lugar ele derrubou aquilo ali. Então, óbvio que não vai proteger o fornecedor, mas nesse caso, houve um mau uso daquele equipamento. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço muito esses momentos que nós passamos aqui.